Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Secretário municipal afirma em audiência pública que o orçamento na área de infraestrutura no ano que vem será 62% maior. Prefeitura encaminha à Câmara Municipal projeto que autoriza a encampação da linha amarela. E o relatório final da CPI das enchentes é apresentado em seminário sobre desastres ambientais. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da audiência pública que discutiu nesta terça-feira a previsão orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação para 2020. Os recursos devem chegar a 1 bilhão e 700 milhões, o que representa um aumento de 62% em relação ao orçamento desse ano. A audiência pública contou com a participação de representantes de todos os setores que englobam a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Conservação. Sérgio Nunes, assessor de orçamento da Secretaria, apresentou um estudo técnico comparativo do projeto de lei orçamentária da Secretaria de 2019 e 2020 e explicou de forma detalhada as ações do governo. 1 bilhão 163 total de orçamento alocado na área de urbanismo, 96 milhões alocado à área de habitação e 154 milhões alocado à área de saneamento. Para o próximo ano, a pasta tem um orçamento de aproximadamente 1 bilhão e 770 milhões de reais, o que corresponde a um aumento de 62% em relação a esse ano. Grande parte desse valor em 2020 vai ser destinado à área de urbanismo. A maior parte na área 4 estratégica da Prefeitura, que nós vamos realizando as obras de infraestrutura, saneamento, revitalização de espaços. O secretário Sebastião Bruno foi questionado pela vereadora Rosa Fernandes sobre ações, metas e prioridades nos diversos segmentos da secretaria que englobam a Rio Luz, Rio Águas, Rio Urbe e GeoRio. A vereadora Rosa Fernandes afirmou que as emendas parlamentares dependem de dados fornecidos pela secretaria e que, sem essas informações, o trabalho da Câmara fica prejudicado. Não satisfeita, a vereadora pediu que ajustes sejam feitos e encaminhados à Casa de Leis. Os dados não estão corretos, não por culpa do secretário, mas por conta das mudanças de estrutura que aconteceram ao longo do tempo. Já é a terceira mudança de estrutura que acontece e a última ocorreu depois da elaboração do orçamento. O vereador Tarcísio Mota culpou a tribuna e questionou o secretário Sebastião Bruno sobre o orçamento disponibilizado para o ano que vem para contenção de encostas e controle de enchentes e quis saber por que as metas orçamentárias para o próximo ano foram diminuídas. A gente tem o nosso plano de investimentos, tanto na Rio Águas como em qualquer outra. Eu digo na minha pasta, como na GeoRio, algumas ações prejudicadas por conta da nossa nota rebaixada. Nós temos também, em todas as regiões da cidade, contratos de manutenção, que a gente chama de intervenções urgentes e pontuais. Esse é um trabalho de acompanhamento das encostas, monitoramento e ações preventivas para que a gente tenha
em grandes chuvas, um efeito minimizado. Os questionamentos do vereador Leonel Brizola foram na área de habitação. Perguntou sobre o aluguel social, a recuperação de escolas municipais e sobre o estado crítico de um elevado no Rio Comprido. O vereador Raimon quis saber sobre os valores destinados a cada área que compõe a pasta, sobre a derrubada da linha amarela e sobre as obras inacabadas em algumas escolas do município. A vereadora Rosa Fernandes chamou a atenção do secretário sobre o estado de conservação dos equipamentos de algumas praças da cidade que não são fiscalizados e estão sem manutenção. Moradores e representantes de comunidades reivindicaram vistorias e manutenção de regiões sem fiscalização. É um momento não só de prestação de contas, mas também de promover, projetar para 2020 quais são as ações da Prefeitura, o que a Prefeitura pretende para 2020. Todas as audiências são bastante positivas quando você tem um público que questiona e um secretário que responde. É sempre um momento de troca. O secretário Bruno é uma pessoa experiente e sabe lidar com as adversidades, com os questionamentos. Isso facilita bastante o andamento da audiência pública. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares votaram vários projetos de lei e um recurso de autoria do vereador Zico contra a restituição do projeto de lei que proíbe o uso do VAR, árbitro de vídeo, nas partidas de futebol realizadas aqui no Rio de Janeiro. O recurso foi aprovado. O VAR está acabando com a alegria do povo. O narrador, ele não sabe se ele narra mais o gol, ele tem que ficar esperando ver de quem vai ser o gol, se vai ser do VAR ou de quem vai ser. Meu filho hoje está torcendo para o VAR, não está torcendo para ninguém. Eu acho que o VAR tem que acabar no mundo todo. Os parlamentares aprovaram o projeto de lei complementar de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, que dispõe sobre o prazo de parcelamento do pagamento da contrapartida. Fizemos um pequeno ajuste para que o prazo do parcelamento seja em até 48 vezes. Eu acho que dilatando, como hoje você consegue só fazer o parcelamento em 12 ou em 24, a gente dá mais uma oportunidade para que todos aqueles que tenham os projetos na Secretaria de Urbanismo em vias de ser licenciado consigam ter mais facilidade para promover os pagamentos. Hoje nem a Prefeitura arrecada aquilo que ela imagina arrecadar, porque as pessoas não conseguem pagar e as pessoas que querem fazer os seus licenciamentos não conseguem, porque ficam com os projetos amarrados. Então, acho que esse projeto, em se tornando lei, vai ser muito vantajoso para a população do Rio de Janeiro. O secretário Felipe Michel, da Secretaria de Envelhecimento, Qualidade de Vida e Eventos, deixou a secretaria e retornou à Câmara. Estou de volta aqui na Câmara, fui eleito pela população como vereador da minha cidade, então nós estamos chegando aqui para dar sequência à nossa vereança. O planejamento é por um período curto, projetos importantes para o governo da nossa cidade, para a cidade do Rio de Janeiro num todo. Então esperamos votar esses projetos e após votar esses projetos, o planejamento é para que nós possamos voltar para o Executivo, para dar continuidade ao trabalho também que estávamos fazendo no Executivo. Mas eu já fui atleta, então o atleta tem que estar pronto para jogar na posição que colocá-lo. Fui eleito como vereador, estou aqui fazendo cumprir o meu mandato para trabalhar não só com esses projetos, mas também projetos como o da Lei de Incentivo ao Esporte, a regulamentação, plano municipal da pessoa idosa que está para chegar também na casa, que nós construímos lá nesses 4 meses com muito trabalho, e também essa questão polêmica do VAR relacionada ao esporte. Então, mas o mais importante são os projetos que estão vindo do Executivo para que nós possamos votar aqui e apoiar o governo da nossa cidade, o prefeito Marcelo Crivella. E na sessão plenária desta terça-feira, os vereadores voltaram a discutir o projeto de lei de autoria dos vereadores Jorge Felipe e Vera Lins, que dispõe sobre os serviços de transportes por aplicativo. Os motoristas por aplicativos acompanharam a sessão da galeria. Eu acredito que a grande questão é que não pode haver nenhum movimento que não seja transparente, devidamente comunicado, para que a gente possa ter... Porque a grande preocupação é que não se tenha uma votação aqui sem a presença, justamente, caso venha a ocorrer a votação e o projeto não seja arquivado, que venha a contar com a presença de todos os lados envolvidos na questão. Então, eu gostaria de fazer um compromisso, inclusive, perguntar para os demais vereadores se pode haver algum entendimento, presidente, pelo menos para dar previsibilidade, se nessa semana se vota, se não se vota, se tira de pauta,
qual que é a forma mais adequada de se proceder, porque claramente a gente não pode permanecer sem informação pública sobre essa questão. O presidente da Câmara e autor do projeto, o vereador Jorge Felipe, falou sobre as emendas e a votação do projeto, que foi adiada por 3 sessões. O projeto está receberá emendas e estou encaminhando e discutindo com as comissões, de forma que não será votado assodadamente. Todos terão pleno conhecimento do dia da discussão e da votação. Nada aqui é votado na surdina, nas escondidas. Durante a sessão, o vereador Jones Moura falou sobre o projeto de lei que dispõe sobre o armamento da Guarda Municipal. Ontem, o jornal O Dia, que é um importante jornal na cidade do Rio de Janeiro, fez uma enquete. E essa enquete eu trouxe até aqui para fazer uma dinâmica, mostrando no cartaz, para vocês verem o gráfico. E essa enquete mostrou esse resultado aqui, ó. Que 87% da população carioca quer a Guarda Municipal armada. Por que foi importante mostrar isso? Porque alguns vereadores me procuraram semana passada dizendo assim: a população quer a Guarda Municipal armada? Eu não vou ter problemas com a minha base eleitoral. Não, é o contrário. Você vai poder dizer à sua base que você comungou com a população. Isso aqui é a 8ª enquete com a população que foi veiculada. Estou trazendo para vocês, foi ontem. A população quer. E se nós votarmos a guarda desarmada, é o que a população não quer. Leis procuram reduzir a evasão escolar nas escolas municipais. Relatório publicado pelo Banco Mundial indica que 1 em cada 4 estudantes entre 15 e 17 anos abandona os estudos anualmente. Projeto de lei exige que hotéis e outras hospedagens para pets mantenham um sistema de câmeras e ofereçam imagens online. A ideia é que os donos acompanhem a rotina dos pets durante a hospedagem. Comunidades de baixa renda terão centros de reciclagem. O objetivo do projeto de lei é contribuir para a preservação do meio ambiente e apoiar os catadores. Por iniciativa do vereador Luiz Carlos Ramos Filho, a Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Marcos Antônio Ladeira da Costa, presidente da Associação dos Servidores da Câmara Municipal do Rio. Já o vereador Jones Moura homenageou com moções de louvor e agradecimento os guardas municipais que se destacaram em suas funções. Você vai ver no próximo bloco. Vereadores comentam no plenário decisão da Prefeitura de interromper a cobrança do pedágio na linha amarela. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. O prefeito Marcelo Crivella encaminhou nesta terça-feira à Câmara Municipal projeto de lei que autoriza a encampação da linha amarela. A decisão se baseia no artigo 37 da Lei de Concessões, que prevê a retomada de serviço durante o prazo da concessão por motivo de interesse público. Na última sexta-feira, o prefeito liderou uma ação de destruição das cancelas da Praça do Pedágio da linha amarela, suspendendo a cobrança do pedágio. Nessa terça-feira, a concessionária da Via Expressa anunciou que a tarifa voltará a ser cobrada a partir de sexta-feira. Vereadores comentaram a decisão do prefeito Marcelo Crivella. O contrato prevê que o poder concedente suspenda unilateralmente os efeitos do contrato até que se restabeleça o equilíbrio econômico e financeiro na relação entre poder concedente e poder concessionário. Publicado em suplemento do Diário Oficial na sexta-feira à tarde, a empresa Lanza não cumpriu com o estabelecido pela Prefeitura como poder concedente
não suspendeu, portanto, a cobrança, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. O que levou o prefeito a adotar uma posição mais contundente, até muito mais parecida com as minhas atitudes do que propriamente com as dele, né, que normalmente é uma pessoa muito mais cordata, etc. e tal. Mas eu suponho que o prefeito não tenha tomado essa decisão sem o suporte da Procuradoria-Geral do município. Eu não tenho dúvidas que quem é usuário da linha amarela sabe que pagar R$15 é um valor exorbitante. Isso foi constatado na CPI, consta dentro do relatório. A não utilização do fluxo de veículos que passam na CPI, na linha amarela, é outro erro também apontado pela CPI. Mas veja bem, presidente, essa é uma questão que já está judicializada. Diversas vezes essa casa enfrentou as questões judicializadas. E diversas vezes nós tivemos ou as questões suspensas ou interrompidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que nós devemos, ao invés de ir contra a Justiça, de usar a Justiça como grande árbitro da questão. Nós temos uma sindicância da Prefeitura instaurada e já processada. Nós temos um relatório final da CPI promovido pelo Parlamento Carioca e nós teremos nos próximos dias um relatório do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. 3 órgãos independentes, avaliando o mesmo tema e que chegam à mesma conclusão, provavelmente. Registrar meu apoio ao prefeito Marcelo Crivella pela conduta excepcional que ele teve em interromper de forma imediata a cobrança de pedágio abusiva e covarde na linha amarela pela Lanza. Gostaria de explanar aqui para a parcela do povo carioca que não tem conhecimento que a Lanza fatura R$1 milhão por dia, 365 milhões de reais por ano e tem os seus custos para manutenção da linha amarela de 100 milhões de reais por ano, ou seja, fatura líquido 265 milhões de reais por ano. Parabéns, prefeito, pela valentia de ir contra uma das maiores empresas do Brasil, quem sabe, do mundo, na proteção ao povo carioca. Foi nessa casa aqui que começou tudo, prefeito. O prefeito não está errado. Amanhã, qualquer coisa que se faça nessa casa aqui, se não for legítimo, para que nós estamos aqui? Nós fomos eleitos pelo povo. E o povo está reclamando dessa pedágio de 7,50. Como a Transolímpica também. A Transolímpica também está caro. A Transolímpica também tem que fazer uma revisão nesse contrato da Transolímpica. A Transolímpica está exatamente na mesma situação. A única diferença é que a Transolímpica ainda está pagando uma obra e a outra já pagou 10 vezes. Mas a Transolímpica também paga o mesmo valor, R$ 7,50 para ir e voltar, e tem 2 praças de pedágio. Então, também este contrato tem que ser revisto urgente. Jamais, nada justifica um pedágio de R$ 7,50. O relatório da CPI das enchentes foi lido nesta terça-feira durante um seminário na Câmara Municipal, que discutiu os impactos de desastres ambientais. Foram dias intensos de trabalho. A CPI das enchentes reuniu documentos, requisitou informações, ouviu especialistas no assunto e representantes de órgãos públicos. Ao todo, foram 203 dias de trabalho, mais de 40 mil páginas de documentos recebidos, 27 sessões realizadas, 2 audiências públicas, 11 visitas em comunidades atingidas pelas chuvas, mais de 500 páginas no relatório, 11 indicadores. O que a gente quis demonstrar com essas investigações é que existe responsabilidade que deve ser apontada e a gente precisa de construir soluções, porque os problemas que a gente está enfrentando tendem a piorar, a se agravar devido às mudanças climáticas e a gente está vendo um desmonte
do que tem de proteção socioambiental, de rede de proteção socioambiental da cidade do Rio de Janeiro. O desastre não é natural. As chuvas são naturais e inevitáveis, mas os desastres são evitáveis. Os desastres fazem parte de um processo socioambiental e o poder público tem muita responsabilidade nisso. Em seguida, o especialista em mudanças climáticas e resiliência urbana, Sérgio Portela, apresentou um estudo sobre o tema. O presidente da CPI das enchentes, vereador Tarcísio Mota, fez um balanço do trabalho realizado à frente da comissão e disse qual será o próximo passo. A gente percebeu que o conhecimento que a gente acumulou nessa CPI precisava ser socializado de forma mais ampla. Por isso convidamos profissionais de imprensa, jornalistas, de diversos órgãos de comunicação que pudessem estar aqui para que a gente pudesse fazer uma apresentação específica para eles. A imprensa dos diversos órgãos costuma cobrir eventos como esse, das enchentes, dos temporais no Rio de Janeiro, sempre como se eles fossem apenas fenômenos naturais. E nós estávamos querendo discutir essa questão da ideia de desastre socioambiental. As chuvas são inevitáveis, mas os desastres não. Uma solenidade homenageou na Câmara do Rio, com diplomas e medalhas, profissionais da área de odontologia. No lugar das moções honrosas normalmente entregues pela casa, a homenagem aconteceu de forma diferente. O vereador Rafael Aloysio Freitas cedeu o espaço da Câmara para o Conselho Regional de Odontologia, que entregou diplomas e medalhas de honra ao mérito aos profissionais da área. Ao todo foram entregues 30 diplomas. O evento se trata da comemoração do Dia Nacional do Dentista e do reconhecimento do trabalho de Paulo Pinho de Medeiros, um dos principais cirurgiões dentistas brasileiros. Para compor a mesa de honra, foram convidados o presidente do Conselho Regional, Dr. Altair Dantas de Andrade, e o conselheiro do Conselho Federal de Odontologia, Dr. Renato Codeceira Lopes Gonçalves. Acho que é uma data que a gente precisa reconhecer e saber quem são alguns dos dentistas que são importantes e desenvolveram um papel importante na profissão aqui no Rio de Janeiro e em outros locais. Então é uma data que a gente precisa não só comemorar, mas também de reconhecimento a esses profissionais que são tão importantes para a saúde da população. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.